Você termina uma tarefa que antes faria você se sentir importante. Olha para o resultado e não sente quase nada. As pessoas elogiam, reconhecem seu esforço e esperam que você comemore, mas alguma coisa dentro de você permanece imóvel. Não é ingratidão. O que desapareceu foi a antiga certeza de que conquistar mais finalmente faria sua vida parecer completa. E essa mesma mudança começa a aparecer também nas conversas. Você ainda sabe sorrir no momento certo, responder educadamente e demonstrar interesse, porém agora percebe o esforço necessário para sustentar essa versão de si. Cada encontro revela pequenas atuações que antes passavam despercebidas. Você continua participando, embora uma parte silenciosa já não acredite no personagem que todos reconhecem. Enquanto tudo isso acontece, ninguém percebe imediatamente o que está mudando. Foi justamente observando esse tipo de transformação que Carl Jung dedicou grande parte de sua obra a compreender momentos em que a identidade construída para viver no mundo deixa de representar a totalidade da psique. Em uma leitura simbólica ligada a essa jornada, existe uma figura associada a uma sabedoria capaz de atravessar aparências sem criar outra máscara. Seu nome é Sofia, e seus sinais começam muito antes de você perceber onde está entrando. E é importante compreender que Sofia não representa uma medalha concedida a quem sofreu mais, nem uma posição reservada a pessoas superiores. Ela simboliza o momento em que a consciência começa a enxergar as forças escondidas por trás de suas escolhas. O desejo continua existindo. A necessidade de segurança permanece e seus valores não desaparecem. A diferença é que nenhum deles consegue mais falar em nome de toda a sua identidade. Ao mesmo tempo, essa mudança raramente oferece alívio imediato. Enxergar com mais clareza também significa descobrir quantas decisões aparentemente livres foram tomadas para evitar rejeição, preservar uma imagem ou garantir pertencimento. Você percebe que certas qualidades admiradas pelos outros nasceram como estratégias de proteção. Até sua força pode ter sido construída pelo medo de precisar de alguém e não ser atendido. É justamente por isso que a sabedoria atribuída simbolicamente a Sofia começa quando você consegue reconhecer essas motivações sem transformar a descoberta em condenação. O objetivo não é destruir a pessoa que você foi. Aquela identidade permitiu que você atravessasse situações para as quais ainda não possuía outra resposta. O amadurecimento acontece quando a proteção antiga deixa de ser confundida com sua natureza definitiva. A partir dessa compreensão, a jornada pode ser representada por 4 imagens: Eva, Helena, Maria e Sofia. Elas não descrevem pessoas melhores ou piores, nem funcionam como degraus que são abandonados para sempre. Cada figura representa uma maneira de procurar valor, interpretar relações e responder ao mundo. As 4 podem aparecer dentro da mesma pessoa em diferentes momentos da vida. Mas existe um detalhe que costuma passar despercebido durante essa travessia. O ego aceita abandonar uma máscara quando encontra outra mais admirável para vestir. Ele pode deixar de querer parecer bem-sucedido e começar a querer parecer sábio, profundo ou desperto. Nesse instante, a transformação que deveria ampliar a consciência cria uma divisão silenciosa entre você e aqueles que supostamente ainda não compreenderam nada. É exatamente por causa desse risco que os 5 sinais que surgem durante essa travessia não provam que alguém alcançou um nível definitivo. Eles revelam conflitos que a consciência começou a suportar sem fugir imediatamente para seus antigos personagens. Para reconhecê-los, primeiro é necessário entender o que cada uma das 4 imagens procura e qual medo se esconde por trás da forma como ela tenta encontrar valor no mundo. É por isso que a primeira imagem apresentada é Eva, ligada à experiência mais imediata da existência. Nesse estado, a consciência organiza a vida ao redor de segurança, proteção e continuidade. Pessoas, ambientes e escolhas são avaliados pela capacidade de oferecer estabilidade. Não se trata de pouca evolução, mas de uma inteligência voltada para uma pergunta essencial: o que preciso garantir para não ficar vulnerável? E o mais importante é perceber que essa necessidade não desaparece quando a vida se torna mais estável.
Ela apenas aprende a usar outros nomes. O medo de perder segurança pode ser chamado de prudência, enquanto a dependência pode parecer lealdade. A pessoa permanece em situações que já a diminuem, porque seu sistema interior prefere um sofrimento conhecido à incerteza de uma escolha que ainda não consegue controlar. Com o passar do tempo, Eva também aparece na expectativa de que outra pessoa ofereça a proteção que você não aprendeu a construir dentro de si. O vínculo deixa de ser apenas encontro e passa a funcionar como garantia contra o medo. Qualquer distância parece ameaça, qualquer mudança parece abandono, e qualquer limite é interpretado como retirada de afeto. A consciência ainda confunde proximidade com sobrevivência emocional. Quando essa forma de viver começa a perder força, surge a segunda imagem, Helena. A pergunta já não está concentrada apenas em permanecer seguro. Agora, a consciência deseja ser vista, escolhida e admirada. Surge a necessidade de descobrir o próprio valor através do olhar externo. Conquistas, aparência, influência e intensidade emocional se transformam em espelhos. Cada reação recebida parece revelar quem você é e quanto merece ocupar espaço. É justamente nesse estágio que Helena não busca somente o que deseja. Ela também deseja provocar desejo. Sua força está na capacidade de seduzir a atenção do mundo, mas seu conflito nasce quando nenhuma atenção consegue durar o suficiente. O reconhecimento produz alívio por alguns instantes e logo exige uma confirmação maior. A pessoa acredita procurar sucesso, embora esteja tentando silenciar a dúvida de não ser importante. Embora pareçam diferentes, a passagem entre Eva e Helena modifica apenas a aparência da busca, mas conserva uma dependência profunda. Na primeira, seu valor parece vir de quem oferece proteção. Na segunda, parece vir de quem oferece admiração. A consciência ainda entrega ao mundo o poder de responder quem ela é. A terceira imagem surgirá quando depender e impressionar deixarem de parecer suficientes, abrindo espaço para a necessidade de ser moralmente irrepreensível. É exatamente nesse ponto que Maria aparece quando a consciência percebe que segurança e admiração não conseguem oferecer um sentido duradouro. A pessoa procura valores, responsabilidade e propósito. Já não deseja apenas receber algo do mundo. Quer sentir que sua existência representa o bem. Essa passagem pode produzir dedicação verdadeira, mas também cria uma nova dependência. Precisar ser correto para continuar merecendo valor. É justamente aí que a identidade moral se torna perigosa, quando a pessoa só consegue reconhecer suas qualidades aceitáveis. Raiva, inveja, vaidade e desejo de controle são empurrados para a sombra porque ameaçam a imagem de bondade construída. Quanto mais perfeita ela precisa parecer, menos conhece as forças que realmente dirigem suas atitudes. O comportamento permanece correto, enquanto a motivação continua escondida. E isso pode se manifestar de formas muito discretas. Uma pessoa pode ajudar para não se sentir dispensável, perdoar para preservar a aparência de superioridade e permanecer em silêncio para punir sem admitir a própria raiva. A atitude exterior parece virtuosa, embora seu impulso profundo conte uma história diferente. Maria começa a se desfazer quando você percebe que fazer o certo não elimina automaticamente as contradições existentes dentro de si. É exatamente nesse momento que Sofia surge, justamente onde a necessidade de parecer irrepreensível perde o controle. Ela não representa uma pureza maior, mas uma capacidade mais ampla de reconhecer aquilo que existe. A consciência deixa de dividir a própria experiência entre partes dignas de serem mostradas e partes que precisam permanecer escondidas. Sabedoria passa a significar integração, não ausência de conflitos. Ao mesmo tempo, o instinto de Eva continua avisando quando existe perigo. O desejo de Helena ainda movimenta criatividade, vínculos e ambição. Os valores de Maria permanecem necessários para orientar escolhas. Sofia não destrói nenhuma dessas forças. Ela aprende a escutá-las, sem entregar a uma única voz o direito de decidir toda a vida e definir completamente quem você deve ser. E compreender isso leva a outra descoberta importante.
As 4 imagens podem coexistir no mesmo dia. Você pode buscar segurança em uma decisão, aprovação em outra e superioridade moral em uma terceira. A mudança começa quando reconhece essas motivações antes que elas se transformem em destino. É nesse intervalo entre impulso e escolha que surge o primeiro sinal de Sofia. Perceber exatamente quando você está vivendo para proteger um personagem. A partir dessa percepção, o primeiro sinal aparece quando você identifica a diferença entre uma escolha autêntica e uma tentativa de preservar sua imagem. Antes de aceitar um compromisso, sustentar uma opinião ou permanecer em determinado vínculo, você percebe a motivação silenciosa por trás do gesto. A pergunta deixa de ser apenas o que devo fazer e passa a incluir qual personagem estou tentando proteger. E essa diferença fica ainda mais evidente quando a pessoa forte pode esconder o medo de demonstrar necessidade. A pessoa prestativa pode precisar sentir que ninguém consegue viver sem sua presença. A pessoa tranquila pode usar o silêncio para evitar qualquer situação que exponha sua insegurança. A aparência não revela toda a verdade. Comportamentos admiráveis também podem nascer de feridas que aprenderam a se apresentar como virtudes. Mas reconhecer isso não significa desconfiar de cada atitude ou transformar toda escolha em uma investigação interminável. O sinal está na capacidade de reconhecer quando sua liberdade termina e a representação começa. Você sente o instante em que deixa de agir por convicção e passa a obedecer à expectativa de como alguém forte, leal, inteligente ou consciente deveria se comportar. À medida que essa consciência se fortalece, o segundo sinal surge quando a coerência deixa de funcionar como uma prisão. Durante muito tempo, você pode sustentar decisões apenas para não admitir que mudou. Reconhecer um erro parece ameaçar toda a identidade construída. Então a pessoa continua defendendo escolhas que já perderam o sentido. Ela prefere permanecer fiel ao passado a enfrentar o constrangimento de se tornar diferente. É justamente por isso que Sofia permite compreender que uma decisão pode ter sido verdadeira em outro momento e ainda assim não servir mais. Mudar de percepção não apaga sua história. Aquilo que você escolheu revela os recursos, os medos e o nível de consciência disponíveis naquela época. A maturidade começa quando você assume as consequências sem transformar uma versão antiga de si em autoridade permanente. Ao mesmo tempo, essa liberdade exige mais responsabilidade, não menos. Abandonar uma escolha por impulso é diferente de reconhecer honestamente que ela terminou dentro de você. O sinal aparece quando a mudança não nasce da urgência de escapar, mas da impossibilidade de continuar mentindo para preservar uma aparência de estabilidade. Nesse ponto, uma terceira descoberta começa a surgir. Sua história talvez não possua apenas culpados de um lado e inocentes do outro. É exatamente dessa compreensão que surge o terceiro sinal. Você perde a necessidade de ser completamente inocente em sua própria história. Reconhecer a dor que alguém causou continua sendo necessário, mas já não impede que você examine sua participação no que permaneceu acontecendo. A consciência amadurece quando consegue olhar para uma experiência sem transformar responsabilidade pessoal em culpa, nem sofrimento em absolvição automática. Pouco a pouco, você começa a perceber onde permaneceu por medo, onde aceitou menos para evitar uma perda, e onde chamou de lealdade aquilo que era dificuldade de partir. Também reconhece momentos em que o silêncio não nasceu de paz, mas da intenção de punir sem assumir o conflito. A sombra deixa de ser uma ideia distante e aparece nas escolhas que você preferia explicar apenas pelas atitudes dos outros. Embora esse reconhecimento seja necessário, essa descoberta pode ser dolorosa, pois retira a proteção oferecida por uma narrativa simples. Já não existe apenas quem feriu e quem foi ferido, quem compreendeu e quem falhou. Existem pessoas agindo a partir de medos, desejos e limitações diferentes. Reconhecer sua participação não apaga a responsabilidade alheia. Apenas devolve a você a parte da história que ainda pode transformar. Mas é justamente aí que nasce uma nova armadilha.
Depois de enxergar os próprios mecanismos, você começa a identificá-los com facilidade nos outros. A percepção parece tão clara que uma conclusão silenciosa ganha espaço. Você acredita ter alcançado uma consciência que as demais pessoas ainda não possuem. O ego abandona a necessidade de parecer vencedor e começa a desejar a posição de quem já entendeu tudo. Foi exatamente esse perigo que Jung associava à inflação psíquica, quando a pessoa se identifica com uma imagem grandiosa e perde a percepção dos próprios limites. A linguagem muda, mas a antiga disputa permanece. Antes, o ego queria provar que era mais forte ou mais importante. Agora, deseja acreditar que é mais desperto, profundo e evoluído do que aqueles que continuam presos às próprias contradições. E é justamente nesse contraste que a diferença entre sabedoria e inflação aparece no efeito produzido pela percepção. A sabedoria amplia sua curiosidade e torna seus julgamentos menos precipitados. A inflação encerra qualquer diálogo, pois acredita já conhecer a inconsciência do outro. Sofia não faz você sentir que finalmente possui todas as respostas. Ela mostra quanto ainda permanece oculto, inclusive dentro da pessoa que acredita estar enxergando. À medida que essa transformação continua acontecendo, o quarto sinal surge quando você deixa de confundir intensidade emocional com verdade. Durante muito tempo, um sentimento forte podia parecer uma ordem. Se o medo apareceu, algo deveria ser evitado. Se a raiva cresceu, alguém precisava estar errado. Se o entusiasmo tomou conta, aquela escolha deveria ser correta. A emoção recebia autoridade antes mesmo de ser compreendida. É justamente por isso que Sofia cria um intervalo entre sentir e obedecer. Você não reprime o que acontece dentro de si, nem tenta manter uma serenidade artificial. Apenas reconhece que toda emoção carrega uma informação, mas nenhuma revela sozinha a realidade inteira. O medo pode apontar um risco verdadeiro ou repetir uma memória antiga. A raiva pode indicar um limite violado ou esconder uma ferida que nunca foi examinada. A partir dessa compreensão, sua maneira de decidir começa a mudar. Em vez de agir no auge de cada estado interno, você observa o que ele tenta proteger. Certas reações deixam de controlar suas escolhas quando são finalmente compreendidas. A força já não está em sentir menos, mas em permanecer presente o suficiente para não entregar sua vida inteira ao sentimento mais intenso daquele momento. E é justamente quando isso acontece que o quinto sinal fecha esse ciclo. Você consegue participar do mundo sem voltar a pertencer completamente aos seus jogos. Trabalho, relações e conquistas continuam possuindo importância, mas deixam de funcionar como provas permanentes de valor. Você pode desejar um resultado sem transformar sua ausência em fracasso pessoal. Pode ocupar uma posição sem acreditar que ela define tudo o que você é. É por isso que essa liberdade aparece principalmente nas relações. Você consegue amar sem exigir que alguém confirme sua identidade, ajudar sem precisar tornar-se indispensável e discordar sem converter diferenças em ameaças. A proximidade já não exige que você desapareça dentro das expectativas alheias. Permanecer ao lado de alguém deixa de significar abandonar partes de si para garantir aceitação. Mas essa transformação não significa que Sofia conduza a uma vida sem desejos, conflitos ou responsabilidades. Ela modifica a relação com essas experiências. Você continua agindo, construindo e escolhendo, mas já não oferece cada resultado como resposta para a pergunta sobre seu valor. A prova dessa transformação não está no silêncio protegido do isolamento. Ela aparecerá quando você retornar ao mundo e encontrar os antigos convites para representar. Ao mesmo tempo, o primeiro risco é usar esse discernimento para evitar intimidade. Você começa a perceber contradições com tanta facilidade que encontra uma razão para não confiar em ninguém. Cada defeito se transforma em prova de incompatibilidade, e a análise passa a proteger você de qualquer proximidade real. A clareza que deveria melhorar seus vínculos acaba funcionando como uma parede contra a vulnerabilidade. Mas existe ainda outro risco nessa etapa da jornada: transformar o silêncio em instrumento de controle. Nem todo afastamento nasce de paz.
Algumas ausências carregam a expectativa de que o outro sinta culpa, reconheça seu valor ou procure você. A diferença aparece na intenção. Preservar um limite protege sua integridade, enquanto desaparecer para provocar uma reação mantém você preso à mesma necessidade de validação. Da mesma forma, também pode surgir o impulso de romper tudo o que lembra sua identidade anterior. Relações, responsabilidades e compromissos passam a parecer obstáculos para a transformação. Nem toda estrutura, contudo, é uma prisão. Algumas precisam ser encerradas, outras reorganizadas. Sofia não aparece na quantidade de coisas que você abandona, mas na consciência com que reconhece o que ainda possui verdade. É justamente aí que acontece a prova mais difícil. Você retorna aos ambientes que conheciam sua antiga versão. As mesmas pessoas podem tentar provocar culpa, vaidade ou necessidade de aprovação. A mudança se revela quando esses estímulos já não determinam sua resposta. Você consegue estabelecer limites sem desprezar, discordar sem humilhar e permanecer próximo sem voltar a abandonar a si mesmo. E mesmo que seus antigos objetivos tenham perdido força, você não precisa concluir imediatamente que perdeu o caminho. Uma identidade pode deixar de servir antes que outra forma de viver esteja completamente construída. Esse intervalo produz confusão, silêncio e estranhamento. Ele também oferece algo raro: a oportunidade de escolher sem obedecer automaticamente ao medo de rejeição. Por fim, você não precisa anunciar que alcançou Sofia. Se essa sabedoria estiver amadurecendo, ela aparecerá na forma como reconhece seus erros e trata quem enxerga a vida de outra maneira. Se você reconheceu esses 5 sinais, escreva nos comentários: eu não preciso mais representar. Inscreva-se no canal e continue conosco nesta jornada de encontro com aquilo que existe além das máscaras.